A paz do Senhor a todos vocês. Hoje eu quero estar trazendo uma reflexão sobre a palavra, né? A importância da palavra de Deus na nossa vida. Qual é o valor que tem a palavra de Deus na sua vida? Qual é o valor que tem a palavra de Deus na minha vida? E para começar, vamos explicar o que é a palavra de Deus, né? Na verdade, a palavra de Deus é a revelação de Deus para a humanidade. Ou seja, em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, Ele amou a humanidade, queridos, de tal maneira que Ele entregou seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o que é a palavra, Penha? Então, pois é, a palavra é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Amém? Então, esta palavra é o próprio Jesus, queridos, que se fez carne, habitou entre nós, veio, se revelou para nós, para nos ensinar. Essa palavra que eu disse, que é o verbo que se fez carne, habitou entre nós, está lá em João, capítulo 1, versículo 14. Amém? Então veja que a palavra de Deus, ela é um tesouro para as nossas vidas. Ela é a que nos guia, a que nos capacita, a que nos consola, é a palavra que nos ensina. E quando nós abrimos a nossa mente e o nosso coração, quando nós ouvimos a palavra com entendimento, isso traz uma transformação na nossa vida. A palavra, ela é como água que limpa, então ela vem, ela entra e ela vai limpando, ela vai tirando aquilo que é necessário e ela vai acrescentando aquilo que é principal para a minha vida e para a sua vida. Então veja que é através através da palavra que eu e você conhecemos a Deus e conhecemos também os seus planos para as nossas vidas. Ou seja, se eu começo a ler esta palavra, eu vou entender o que é que Deus ele requer da minha vida e da sua vida também. Então, uma coisa que nós sabemos que o plano que Deus tem para a minha vida e para a sua vida é bom, agradável e perfeito. Então veja, quando eu começo a ler esta palavra, queridos, eu começo a ver que tudo aquilo que Deus ele tem para a minha vida é bom, é agradável, não vai trazer desconforto nenhum para a minha vida e é perfeito, não tem falha nenhuma. Amém? Outra coisa, a palavra de Deus fala lá em João 10, versículo 10, que o ladrão ele vem somente para roubar, matar e destruir, não é assim? Mas só que este ladrão que ele está falando aqui é o inimigo da nossa alma. É o inimigo que vem para matar, roubar e destruir. Ou seja, ele vem para roubar tudo aquilo que a palavra quer nos trazer, que a palavra quer nos ensinar. Ele quer roubar o quê? O meu e o teu relacionamento com o Senhor. Ele quer tirar, entendeu? Ele quer nos distrair para quê? Para que não tenhamos êxito, para que não venhamos a conhecer a palavra, a importância, o valor que a palavra tem na minha vida e na sua vida. Por isso que a necessidade de nós lermos a palavra do Senhor com entendimento, e isso diariamente. Assim como eu e você, nós tomamos café, almoçamos, jantamos, fazemos o lanchinho da tarde, assim como nós precisamos do alimento material, dos nutrientes, das vitaminas, o nosso corpo ele precisa, ele necessita. Assim também a nossa vida espiritual, ela precisa deste alimento. Ela precisa deste alimento. Para quê? Para nos capacitar, para nos fortalecer, porque nós sabemos que batalhas virão, lutas virão. Até Jesus mesmo falou que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E como é que eu vou saber isso? Lendo a palavra, tendo esse entendimento, tendo esse relacionamento com o Senhor, amém? Andando junto com o Senhor e andamos conforme a palavra vem ali nos ensinando. Então é preciso, queridos, quando nós nos alimentamos assim
da palavra, nós estamos nos aproximando de Deus. Ou seja, estamos tendo um relacionamento. Relacionamento é proximidade. Como é que eu vou conhecer alguém se eu não me aproximo? Se eu não ando com essa pessoa? Se eu não falo com essa pessoa? Se eu não ouço esta pessoa? Então, tudo isso é um relacionamento. E através do relacionamento que eu vou conhecer os propósitos e os planos que Deus ele tem para as nossas vidas. Olha a importância da palavra. Abra sua Bíblia também lá em Salmo 25. É bom nós abrirmos a Bíblia, manusearmos a palavra do Senhor. Amém? Lá no Salmo número 25, no versículo 14, olha só que coisa maravilhosa que o salmista diz aqui. Ele diz assim, olha, o Senhor confia o seu segredo aos que o temem. Quem é que teme ao Senhor? Aquele que se rende à palavra, aquele que se entrega à palavra, aquele que respeita a palavra do Senhor, aquele que deseja a palavra do Senhor. Amém, queridos? Então, é para este que o Senhor revela os seus segredos. Então, Deus, ele quer se relacionar, Deus, ele quer revelar os segredos do coração dele para a minha vida e para a sua vida. Então, ele diz, o Senhor confia, ou seja, revela o seu segredo aos que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Ou seja, ele vai fazer nós conhecermos aquilo que ele tem de melhor para as nossas vidas. Ele quer um compromisso comigo e com você. Então, veja aqui. A Bíblia é o nosso manual de fabricante, na verdade, né? Ela vai explicar por que nós estamos vivos, como a vida funciona, o que evitar, o que esperar do futuro, o que esperar do amanhã. Está tudo aqui, queridos, tudo aquilo que eu e você, nós precisamos, está aqui nesta palavra, está na palavra do Senhor para a minha vida e para a sua vida. Abra lá a sua Bíblia, lá no livro de Provérbios, no capítulo 3, olha, estou abrindo junto com você aqui, tá vendo? Provérbios, capítulo 3, eu quero ler com você o versículo 1 e o 2, quer ver? Diz assim, olha, meu filho, não se esqueças dos meus ensinos e que o seu coração guarde os meus mandamentos. Ou seja, ele está aqui alertando. Para quê? Para que nós venhamos ler e não esquecer, não sermos ouvintes esquecidos, mas quando lermos, ouvirmos uma pregação, realmente nós o quê? Nós guardarmos em nosso coração, e o que o seu coração guarde os meus mandamentos, ou seja, que o seu coração guarde tudo aquilo que eu tenho ensinado para vocês. A palavra de Deus, queridos, ela nos ensina, como eu disse no começo. Então nós precisamos guardar. O que é guardar? Guardar é andar segundo aquilo que o Senhor nos ensinou. É nós caminharmos segundo aquilo que Deus ele tem nos ensinado. Então, veja que é a palavra que nos dá suporte, estabilidade, segurança emocional, espiritual e material. Olha quanta coisa a palavra nos traz. Veja a importância da palavra na minha vida e na sua vida. Ela é estabilidade e é segurança espiritual, emocional, espiritual e material na minha vida e na sua vida. Então, hoje, eu quero falar, porque eu quero trazer para vocês aqui 6 pontos principais da palavra em nossas vidas. E hoje, eu quero falar do primeiro ponto. E depois, nas outras reflexões da semana que vem, as próximas semanas, eu quero falar dos outros 5 pontos. Então, vamos nos atentar, vamos juntos aprender o porquê a palavra do Senhor é importante para a minha vida e para a sua vida. Então, hoje, no primeiro ponto, diz que a palavra de Deus, ela é a chave para o bom sucesso. Você sabia disso? Ela é a chave para um bom êxito, para um bom resultado na minha vida e na sua vida. Ela é a chave da vitória para a minha vida e para a sua vida. Olha o que a palavra é. Queridos, a chave da vitória para a minha vida e para a sua vida. É isso que nós vamos falar hoje aqui. Amém? Abra a sua Bíblia lá no livro de Josué, capítulo 1.
Eu quero ler apenas um versículo, o versículo número 8, que diz assim, olha, versículo número 8, diz assim, olha, não cesse de falar deste livro da lei, ou seja, da palavra de Deus. Pelo contrário, medite nele de dia e de noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então, você prosperará e será bem-sucedido. Está na palavra, tá vendo como essa palavra nos ensina? Nessa primeira chave, nesse primeiro ponto que nós estamos aqui trazendo para as nossas vidas. Então veja aqui que ele está aqui nos exortando, o Senhor está exortando aqui Josué, mas esta palavra é para mim e para você também, é para os nossos dias. Nós precisamos ler a palavra, meditar na palavra, aplicar a palavra, e depois que eu leio, medito, aplico na minha vida, começo a praticar esta palavra, o que vai acontecer? Eu vou ser bem-sucedida, eu vou obter vitórias, mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio às batalhas, eu vou obter vitórias, amém? Então veja aqui, primeira coisa, eu preciso ler a palavra do Senhor. Ele diz aqui, leia de dia, leia de noite, leia a palavra, queridos. Essa palavra é um norte para a minha vida e para a sua vida. Como eu disse, é alimento espiritual para a minha vida e para a sua vida. Nós vamos nos manter em pé, nós vamos agradar ao Senhor, nós vamos atrair os olhos do Senhor para as nossas vidas, quando nós estivermos conectados com esta palavra, com esta verdade. Então eu preciso ler, mas eu preciso também meditar na palavra. Veja que Deus, ele opera na nossa maneira de pensar. O que é meditar? Meditar é pensar naquilo que você está lendo, é entender aquilo que você está lendo. Lá em Romanos, abra sua Bíblia aí, Romanos 12, lá em Romanos 12, no capítulo 12 também, Romanos 12, né, capítulo 12, no versículo 2 diz assim, olha, e não vivam conforme os padrões deste mundo. Outras traduções dizem, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da sua mente, para que vocês possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. É aquilo que falamos no começo aqui. Deus, ele tem plano bom, agradável e perfeito, mas para isso eu preciso o quê? Renovar a minha mente. Como é que eu renovo a minha mente? Não andando segundo o padrão deste mundo, o sistema deste mundo, queridos. Nós precisamos andar segundo o padrão do Senhor, segundo os padrões da palavra do Senhor. Então, quando nós começamos a ler, a meditar, a pensar na palavra, o que Deus ele requer da minha vida e da sua vida, eu começo a mudar a minha mentalidade. Eu começo a ter uma mente de Cristo. Eu começo a pensar, na verdade, como Cristo ele pensa, porque a palavra é Ele. É Ele em nossas vidas. Então, há uma mudança. Deus opera em nossa maneira de pensar. A palavra entra e ela vai transformando a minha vida. Não é ninguém chegando para mim e para você dizendo, você tem que tirar isso. Não, queridos, é a palavra. É a palavra, é o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo. Na palavra, ele vem e nos convence da verdade. Então, o que nós precisamos fazer? Meditar na palavra, ler a palavra de dia, de noite, como ele disse para Josué, medite na palavra. Meditar é pensar naquilo que você está lendo. Amém? Muitas vezes a gente lê o Salmo 23, que diz, né, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas a gente muitas vezes quer as bênçãos do Senhor, mas não quer o abençoador, não quer Ele nas nossas vidas. Por que eu digo isso? Porque muitas pessoas declaram com a sua boca, o Senhor é o meu pastor, nada vai me faltar. Mas você tem deixado Ele ser o seu pastor? Você tem deixado Ele ser o Senhor da sua vida? Tudo que nós vamos fazer, nós temos consultado a palavra, nós temos orado ao Senhor, temos clamado a Ele, porque para eu obter
vitória, para eu ser bem-sucedido, eu preciso do quê? Da palavra na minha vida. Eu preciso ler, eu preciso meditar, ou seja, ler com a minha mente aberta. Eu preciso estar atenta àquilo que Deus ele está falando com a minha vida, com a sua vida. Amém? Aí depois que eu leio, depois que eu penso naquilo, porque a palavra é como um espelho, eu olho e falo, meu Deus, eu preciso mudar então, eu preciso fazer isso que Deus está mandando fazer, não andar conforme o sistema do mundo, mas andar conforme a vontade de Deus, porque só Ele tem a vitória para mim, só Ele vai me fazer bem-sucedida, amém? Então veja, depois que eu entendo isso, o que acontece? Eu vou aplicar na minha vida, eu vou andar conforme a palavra, eu vou falar, Senhor, me ajuda a tirar então todo o lixo que eu guardei achando que era correto e certo. Eu quero colocar a tua palavra, o tesouro da tua palavra na minha vida, eu quero andar conforme a tua vontade. Aleluia, amém? Então meditar é isso. Aí depois que eu medito, eu vou aplicar na minha vida. O que é aplicar? É praticar, é viver de acordo com a palavra. Abra sua Bíblia aí também em Tiago. Tiago capítulo 1, no versículo 22, que diz assim, olha, veja só. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmo. Amém? Por quê? Ele fala assim no 23, olha, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, ou seja, para esta palavra, lei da liberdade, queridos, é a palavra que liberta. A palavra diz, conhecereis a verdade, que é a palavra, e a verdade vos libertará. Mas libertará do que, Penha? Do engano do inimigo. Você lembra que eu falei que o ladrão vem para matar, roubar e destruir? É o inimigo. Ele vem para nos enganar, assim como ele enganou Adão e Eva ali. Então, ele é o mesmo, ele não mudou, queridos. Então, ele vem para nos enganar. Então, por isso que ele diz, aquele que atenta bem para a lei perfeita, ou seja, para a palavra, para a lei da liberdade, porque é a palavra que te liberta, e nela persevera, ou seja, anda conforme ela, pratica a palavra, vive a palavra, não sendo ouvinte que logo esquece. Às vezes você ouve, você lê a palavra, daqui a pouco você sai, cadê? Porque você não guardou, você não meditou, você não pensou na palavra do Senhor. É a palavra que te dá um norte, queridos. É a palavra que vai te fazer mais do que vencedor. Amém? Mas ele fala assim, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, ou seja, praticante da palavra do Senhor. Coloque em prática, vive a palavra. E esse será bem-aventurado no que realizar, naquilo, qualquer coisa que você for fazer. Se você ouvir, guardar, praticar, você vai ser bem-aventurado, vai ser feliz em tudo aquilo que você fizer, em tudo aquilo que você colocar suas mãos, abençoado será. Onde você colocar a planta dos seus pés, o Senhor estará com você. Amém? Então, olha a importância de nós aplicarmos a palavra de Deus em nossas vidas. Veja a importância da palavra. A palavra é vida, queridos, ela é vida. Então nós precisamos ler, meditar, aplicar. Aplicar é viver, como eu disse aqui, não apenas ouvir, mas ouvir com entendimento e colocar em prática tudo aquilo que nós ouvirmos. Amém? Então se eu fizer isso, aí sim eu chego no final. Eu vou ser bem-sucedida. E você vai ser bem-sucedido também. Abra lá também, lá em Isaías. Olha só. Isaías, capítulo 1, versículo 19. Diz assim, olha. Se estiverem dispostos. Aqui Deus falando através do profeta Isaías. Ele está falando, olha. Se estiverem dispostos, ou seja, prontos,
e me ouvirem, vocês comerão o melhor desta terra. Deus tem o melhor para mim e para você, se eu e você, nós ouvirmos a palavra do Senhor. Mas, se recusarem, versículo 20, está na palavra, queridos. Não é a minha palavra, é a palavra de Deus. Mas se recusarem e forem rebeldes, vocês serão devorados pela espada, porque a boca do Senhor o disse. Então veja que para eu ser bem-sucedido, eu preciso ouvir a palavra, praticar a palavra, andar na palavra. Veja que a obediência na palavra de Deus, queridos, não é difícil. As pessoas às vezes falam, é muito difícil servir. Não, queridos, difícil é andar nesse mundo do jeito que está, essa violência, essa falta de amor. Queridos, as pessoas estão egocêntricas, egoístas, pensando em si mesmas, não tem mais amor para o próximo, isso é difícil. Agora, seguir a palavra, andar com o Senhor, que é o próprio amor para as nossas vidas, não é difícil, não, é maravilhoso, é prazeroso. Amém? Então, a obediência vai trazer bênção para a minha vida e para a sua vida. Abra lá para nós fecharmos agora Deuteronômio. Você deve conhecer essa palavra muito bem, né? Deuteronômio, capítulo 28. Eu quero estar lendo o versículo 1 e o 2, que diz assim, olha: se vocês ouvirem atentamente, não é de qualquer jeito, queridos. Não é, tá lá a pregação, tô ouvindo e tô aqui pensando o que eu vou fazer depois, ou eu tô lendo a palavra, aí não presta atenção no que eu tô lendo a palavra com a televisão ligada, com o rádio ligado. Não, queridos, vamos ater naquilo que nós estamos fazendo. Então ele diz, olha, se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, o que é a voz do Senhor? A palavra. Deus, ele fala de diversas formas. E uma delas é através da sua palavra. É a boca de Deus falando esse livro aberto. Amém? Se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, o seu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, ou seja, tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado, que hoje lhes ordeno, o Senhor, o seu Deus, exaltará vocês sobre todas as nações desta terra. Amém? Se ouvirem a voz do Senhor, o seu Deus, sobre vocês virão e os alcançarão todas essas bênçãos. E ele relata que depois na sua casa, leia capítulo 28 inteirinho. Você vai ver quantas bênçãos tem aqui, queridos. Até o versículo 14, ele está relatando todas as bênçãos que tem para a minha vida e para a sua vida. Mas se nós ouvirmos, tem uma condição aqui. Ouvirmos como? Atentamente, ouvirmos com o coração aberto, ouvirmos com uma mente aberta, ouvirmos rendidos aos pés do Senhor, assim como Maria se rendeu aos pés do Senhor para ouvir a sua palavra. Amém? É assim que eu e você nós temos que ouvir. E assim, nesse primeiro ponto, a palavra de Deus é a chave para o bom sucesso, para a vitória, para um bom resultado, para termos um bom êxito, para termos sucesso. Nós precisamos ouvir atentamente e essas bênçãos virão sobre a minha vida e sobre a sua vida. Então, nós podemos sim viver o melhor dessa terra, apesar de tudo que está acontecendo. Aqueles que estão escondidos no esconderijo do Altíssimo, aqueles que estão em Cristo Jesus, que entendem aquilo que foi feito naquela cruz do Calvário, esses, queridos, nós podemos viver sim o melhor desta terra. Amém? Desde que venhamos a obedecer. O que é obedecer? É dar ouvido à voz do Senhor, é pensar na palavra, é meditar na palavra, é entender o que Deus está falando e colocar em prática a palavra de Deus. Amém? Esta é a palavra. Amém? Semana que vem eu trago o segundo ponto, né, dos principais. O segundo ponto que é importante sobre a palavra do Senhor. Amém? Eu quero agora fazer uma oração com você. Creia, queridos. Deus, ele tem o melhor para você. A palavra diz que Deus, ele amou o mundo de tal maneira que entregou seu único filho por toda a humanidade. É por mim e por você. Então, creia nesta palavra. Se renda aos pés do Senhor.
Amém? Medite na palavra, porque você vai ver quantas coisas vão mudar na sua vida, quantas coisas vão tirar. Pessoas que têm alguma mágoa no coração, de coisas do passado, isso aí precisa ser liberado. E eu não tenho força, você não tem força para liberar isso. Mas quando a palavra estiver em mim e em você, quando Jesus estiver em mim e em você, nós vamos ter força o suficiente para liberarmos. Perdão, queridos, é importante para vivermos o melhor desta terra. Nós precisamos, então, obedecer a palavra e colocar ela alinhada. Amém? A minha vida alinhada com a palavra do Senhor, com a vontade do Senhor. Amém? Feche seus olhos agora, Pai. Muito obrigada por esse momento que passamos aqui pensando na Tua palavra, falando da importância da Tua palavra nas nossas vidas, Papai. Em nome de Jesus, Senhor meu Deus, meu Pai, que os corações sejam abertos, que as mentes estejam inclinadas a Ti, que, Senhor meu Deus, nós possamos a cada dia estar ouvindo atentamente a Tua palavra, ouvindo com o coração aberto, Pai, aplicarmos em nossas vidas tudo aquilo que nós ouvirmos, Senhor meu Deus e meu Pai. Porque somente assim vamos acertar, Senhor. Somente assim, Senhor meu Deus, vamos caminhar no caminho que o Senhor escolheu para nós. Porque o Senhor tem planos bons, Pai, agradáveis e perfeitos. Pai, o Senhor tem planos maravilhosos para as nossas vidas, mas para isso nós precisamos estar atentos, Pai. Em nome de Jesus, eu abençoo estas vidas que estão aqui comigo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que cada uma delas sejam agora agraciadas pela Tua graça, Senhor meu Deus, pela Tua presença, que a Tua unção, que quebra todo jugo, Senhor meu Deus e meu Pai, seja sobre estas vidas, que elas levantem, andem, Pai. Senhor meu Deus, que a alegria delas estejam em Ti, na Tua palavra, não nas circunstâncias, porque as circunstâncias são passageiras, mas a Tua palavra não é passageira. A Tua palavra permanece para sempre, a Tua presença permanece para sempre. Por isso, em nome de Jesus, que as Tuas bênçãos estejam sobre esta vida, Senhor meu Deus, o lar destas vidas, Papai, esteja sobre a família delas, Pai, tudo aquilo que elas precisam e necessitam, Pai, Senhor meu Deus, elas vão encontrar na Tua presença, na Tua palavra. Por isso eu declaro a bênção, a vitória, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos, que vocês continuem firmes, constante, olhando e caminhando plenamente na presença do Senhor. Amém, que Deus abençoe grandemente a sua casa e até a próxima reflexão no segundo ponto que nós vamos falar. Amém, Deus abençoe, viu?